período de uma transformação impressionante. Uma jornada que levou a Europa de um mundo totalmente dominado pela fé para um mundo movido pelo comércio e pela busca de fortuna. Vamos juntos desvendar essa história surpreendente. Para entender a Idade Média, a gente tem que começar por aqui. Uma catedral gótica não era só um lugar para rezar, sabe? Era o coração pulsante da vida, da política, da cultura. A Igreja Católica era, sem dúvida, a instituição mais poderosa, influenciando absolutamente tudo. Tenta imaginar a Europa naquela época. Era uma colcha de retalhos de reinos e povos diferentes, quase sempre em conflito. O que poderia unir toda essa gente? A religião. A fé católica era a língua em comum, a identidade que passava por cima de qualquer fronteira. E a Igreja, claro, era a grande guardiã dessa união. E olha, o controle da Igreja ia muito além da fé. Ela tinha o monopólio do conhecimento. Numa era em que quase todo mundo era analfabeto, saber ler e escrever era praticamente um superpoder, e esse poder estava nas mãos do clero. Os mosteiros, como esse da imagem, não eram só lugares de oração, eram verdadeiros centros do saber, decidindo o que seria lembrado e o que seria esquecido. Esse domínio do conhecimento se estendeu também para o ensino superior. As primeiras e mais importantes universidades da Europa, pensa em Bolonha, Paris, Oxford, nasceram por iniciativa da Igreja. Era lá que se formava a elite intelectual da época, sempre, claro, debaixo dos olhos e da doutrina da Igreja. E essa influência se infiltrou em cada cantinho da cultura, de um jeito que a gente sente até hoje. A base da nossa música ocidental, as notas musicais, foi o sistema criado dentro de um mosteiro. É uma herança medieval que a gente usa todo santo dia e nem se dá conta. Incrível, né? Mas a cultura medieval não era uma coisa só, não. Existiam dois mundos que viviam juntos ali, às vezes em paz, às vezes nem tanto. O mundo oficial, da Igreja, e o popular, do povo. Vamos ver como isso funcionava na prática. De um lado, a gente tinha a cultura oficial, toda séria, solene, feita para reforçar o poder e a ordem da Igreja. Do outro lado, borbulhava a cultura popular, barulhenta, cheia de risada e festa. Tinha festival, carnaval e até umas peças de teatro que tiravam um sarro dos costumes mais rígidos. Era uma válvula de escape, né? Essencial para a vida daquela gente. E essa dualidade toda, a gente consegue ver até nas pedras. As duas grandes expressões da arquitetura da época foram os estilos românico e gótico, e eles contam histórias bem diferentes sobre a fé. O estilo românico, que é mais antigo, tem essas paredes grossas, poucas janelas. Ele passa uma sensação de fortaleza da fé, uma coisa sólida, segura. Já o gótico, uau! O gótico é uma explosão de luz e altura. As paredes fininhas e os vitrais gigantes não eram só enfeite, era uma tentativa de criar um pedacinho do céu na terra. Um lugar banhado de luz divina que fazia todo mundo olhar para cima. Bom, então o cenário era esse. Um mundo estável, centrado na fé, na terra, mas um evento gigantesco estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. E as consequências dele foram totalmente inesperadas, mudando a Europa para sempre. E aí fica a pergunta, né? Num sistema tão fechado, tão dominado por uma única instituição, o que é que teria força para causar uma mudança tão radical? Pois a resposta veio de uma série de guerras travadas em nome da própria fé. Durante quase 200 anos, a Europa cristã mobilizou exércitos enormes para as cruzadas. O objetivo oficial era bem claro e religioso: retomar a Terra Santa, principalmente Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. E no fim das contas, depois de quase 2 séculos de conflitos sangrentos, o resultado foi, para muitos, uma decepção. O grande objetivo, que era reconquistar Jerusalém de forma permanente, não foi alcançado. Então, se a gente olhar só pelo lado da fé que começou tudo isso, as cruzadas foram um fracasso. Só que, e aqui está a grande virada da nossa história. O maior legado das cruzadas não teve quase nada a ver com religião. O impacto que realmente transformou o mundo foi econômico. Quase que por acidente, elas abriram as portas para uma nova era. É que, ao se moverem para o Oriente, os europeus reativaram antigas rotas comerciais, principalmente no Mar Mediterrâneo. De repente, especiarias, tecidos de luxo e, o mais importante, novas ideias e conhecimentos começaram a chegar com tudo na Europa. O comércio simplesmente explodiu. Agora olha só que impressionante os números dessa tabela. Com mais comércio e melhores condições de vida, a população da Europa mais do que dobrou em apenas um século. Pensa no impacto disso. Surgiram novas cidades e uma demanda gigantesca por produtos. E claro que essa expansão toda foi impulsionada por inovações tecnológicas que foram cruciais.
Ferramentas como a charrua, que era um arado bem mais eficiente, e o moinho de água aumentaram demais a produção de alimentos. Isso tornou possível sustentar toda essa gente. Todo esse renascimento do comércio, das cidades, acabou dando origem a um novo tipo de pessoa, uma nova classe social que simplesmente não se encaixava mais naquele velho sistema de nobres, clero e camponeses. Eram os burgueses. O nome vem de Burgos, que eram as cidades muradas onde eles viviam e trabalhavam. Eles eram comerciantes, banqueiros, artesãos, e a riqueza deles não vinha da terra como a dos nobres, vinha do dinheiro, do comércio. E isso aqui ilustra perfeitamente a grande mudança. Diferente dos servos, que estavam presos à terra e às obrigações com os senhores feudais, os burgueses eram livres. Eles negociavam seus próprios acordos, pagavam pela sua liberdade e tinham um foco principal: acumular capital. E para organizar esse novo mundo do trabalho, eles criaram as corporações de ofício. Era um sistema bem hierárquico, baseado na habilidade e na experiência de cada um, onde um aprendiz podia, com o tempo e muito trabalho, virar um mestre, o dono do seu próprio negócio. Era um tipo de mobilidade social que era impensável no sistema feudal. Então, a transformação estava completa. A base do poder estava, aos poucos, mudando de mãos. A terra e a fé ainda eram importantes, claro, mas uma nova força tinha surgido com tudo. Uma força baseada no dinheiro, no comércio e na ambição individual. A história da Idade Média mostra como eventos inesperados podem transformar completamente uma sociedade, mudando até os seus valores mais profundos. Isso faz a gente pensar, quais seriam as cruzadas inesperadas do nosso tempo? E que novo mundo elas estão construindo agora, talvez sem que a gente nem perceba?